Todo louvor, honra e glória ao Senhor forever, para sempre, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Que bom ter a sua companhia mais uma vez, e hoje nós vamos pensar no indivíduo com o nome Mefibosete. Olha aí, você tem filho? Se não tem ainda, uma sugestão de nome bíblico, Mefibosete, misericórdia. Não coloca esse nome no seu filho não, tá bom? Mas era o nome desse garoto. E eu vou ler o texto, está aqui no segundo livro de Samuel, capítulo 4, verso 4. Diz assim: Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Era da idade de 5 anos quando de Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas. Então sua ama o tomou e fugiu. Sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Conforme você viu, Mefibosete era filho de Jonatas e, consequentemente, neto do rei Saul. Por ter nascido em um leito real, Mefibosete era um príncipe em Israel. O texto diz que ele era coxo, pois, conforme a nossa leitura aqui, uma ama deixou Mefibosete cair quando eles estavam fugindo por causa da notícia da morte do seu pai e do seu avô, do rei Saul e do príncipe Jonatas. Num curto espaço de tempo, Mefibosete viu sua vida desabar completamente. Ele perdeu, no mesmo dia, o pai, o avô, a vida de um príncipe e ainda se tornou aleijado por conta do acidente que sofreu. Como se não bastasse todos esses infortúnios, Mefibosete, diz a Bíblia, foi morar numa cidade chamada Lodebar, cujo nome significa terra sem pasto, uma terra árida, inóspita, sem alimento. Lá havia muita miséria, não havia pasto para o gado por causa da seca da sua terra. Os moradores da cidade de Lodebar eram em sua maioria pobres e doentes. Mefibosete ficou esquecido nessa região desolada até o dia em que Davi descobriu que o filho de Jonatas ainda estava vivo. E a Bíblia diz que, movido por bondade e compaixão, o rei Davi mandou chamar Mefibosete à sua presença. E temendo por sua vida, ele se humilhou na presença do rei Davi. Confira depois na sua Bíblia, 2 Samuel, capítulo 9. Mefibosete, diante de Saul, do rei Davi, ele se humilha, ele coloca seu rosto em terra e o rei Davi diz assim: Mefibosete, e ele diz: eis aqui teu servo. Mefibosete não sabia, mas a intenção de Davi era restituir suas propriedades que ele deixou para trás quando fugiu com medo de ser morto por Davi ou por algum inimigo do seu pai e do seu avô. O jovem príncipe era rico, mas morava na pobreza, numa terra seca e sem futuro. Para surpresa dele, depois de dizer que restituiria suas propriedades, Davi ainda acrescentou: e tu sempre comerás pão à minha mesa. Comer à mesa do rei era muito mais do que ter direito ao alimento, era ter direito à intimidade com o rei, amizade com o rei, relacionamento com o rei. É claro que Mefibosete não iria precisar mais de alimento, porque Davi restituiu todas as terras que pertenciam ao seu pai e ao seu avô. Mas a grande questão é que Mefibosete receberia agora, além dos bens, o carinho, o respeito, a bondade de Davi. Sabe que essa experiência do rei Davi com esse jovem nos faz pensar na graça de Deus para com todos nós. Todos nós também, por causa do pecado, fomos separados do Senhor e condenados à morte eterna. Mas a graça do Senhor Jesus veio sobre você e sobre mim. E nós agora, pela graça do Senhor, temos restituído o nosso direito de vida e de vida eterna. E você e eu, nós podemos nos assentar à mesa do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A gente pode viver em relacionamento com Cristo. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Vamos orar? Pai querido, te dou graças, Senhor, por tua palavra, que é tão linda. Eu te louvo, Senhor, pela bendita graça do céu, concedida a todos nós pecadores, porque tu nos tiras de uma vida sem sentido, sem futuro, sem esperança, e nos coloca à tua mesa, para que sejamos como um dos filhos do Rei. Bendito seja o teu nome, Pai. Oramos agradecidos em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.